Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Vou estar te mostrando a questão em qual paridades a gente utilizar e por que ele funciona em algumas paridades e algumas não. De acordo com as configurações que a gente coloca aqui do nosso robô V12. Então é importante você prestar atenção a uma aula bem breve, um vídeo bem breve aqui, de qual paridade escolher e por que ele funciona em uma e por que não funciona em outras, de acordo com o que você ajusta aqui. Aqui a gente tem aqui o sentimento do mercado, né, que é compra forte mais venda forte. Essas duas opções também, compra mais venda normal e forte, essas duas opções ele vai trabalhar com o sentimento do mercado, onde ele ganha essa inteligência. Porém, se você olhar aqui, ó, nessas duas opções, nota bem, nessas duas opções, você precisa verificar no Algo System qual paridade ele pode utilizar. Então vamos lá no Algo System, e aqui no Algo System a gente sabe que temos o Euro-USD, o GBP-USD, o USD-Yen. Aqui no Algo System você consegue visualizar todas as paridades até o presente momento que a gente tem para o robô V12 operar com aquelas configurações que eu te apresentei. Então você vai olhar aqui as paridades que a gente tem e vai lá no gráfico, lá no MetaTrader, volta aqui no MetaTrader e você vai ver aqui qual as paridades que eu posso utilizar no Forex aqui, ó. Tem EURUSD lá, tem GBP, a gente volta aqui, ó, tem o EURO-CHF. Lembrando também que é bom a gente estar trabalhando com paridades que tem um menor spread, né? Isso não vai também fazer uma grande diferença se você utilizar em uma que tem 2 a mais, dois pontos a mais, 2 pontos a menos, tá? Mas se você puder achar a paridade que tem menos spread, como o GBP-USD, EURO-USD, seria melhor, tá? Porém, as paridades que não está lá no Algo System, você consegue utilizar o robô V12 também. Então a gente vem aqui, vamos supor que eu queira utilizar em outra paridade que não esteja no Algo System. Basta eu colocar isso aqui, ó. Compra mais venda forte, normal e forte, que ele vai respeitar esse critério aqui de pips em distância. E também ele vai utilizar essa função aqui, se você está com um robô que você comprou o top, né, que é o exclusivo de mesa, você vai ter essa funcionalidade aqui ativa, que é a volatilidade, que é um outro robô que entra quando o mercado começa a ficar volátil. Então vamos supor que você quer usar no SHA-USD, que é uma paridade bem volátil. Você tem o SP500 também, que é um índice. Depende, lógico, da corretora. E aí você vai utilizar essa funcionalidade aqui. A gente tem, ó, se eu quero operar, né, a favor da volatilidade, ou seja, a força, ou seja, o que seria essa volatilidade? É quando o mercado começa a dar aqueles picos, né? Cada oscilação que ele faz, ele consome 10, 20 pontos ali, questão de segundos, né? Então, ou seja, ele começa a oscilar muito. Então, isso aqui que o robô consegue identificar que é uma volatilidade. E aí, vamos supor que se você quiser em ambos, ele vai fazer tanto o mercado estiver subindo, tanto quanto o mercado estiver descendo. E aqui a gente tem que ter essa concordância aqui. O spread, nesse cenário que existiu aquela volatilidade, ele vai detectar assim, que no caso aqui a gente colocou aqui, ó, de 60, né? Perdão, aqui de 60 de volatilidade mínima, ou seja, ele precisa identificar que o mercado andou praticamente 60 pontos, né? Ou seja, meio que ele vai fazer um balanço do candle anterior para o candle atual. Ele precisa ter essa concordância para ele identificar que é uma volatilidade, o mercado está volátil, ou seja, e essa volatilidade não pode ser com o mercado lento, não, o mercado tem que estar impactando mesmo, tá? Tem que estar impactando, é somente assim que funciona a estratégia. E aí ele vai verificar se o spread está igual ou abaixo de 10. Se tiver igual ou abaixo de 10, tendo esse 60 de volatilidade aqui, ele vai colocar uma operação, né, uma ordem de buy stop ou sell stop. Naquele cenário ali é muito rápido, vou te mostrar aqui como que ele faz, muito rápido. Ele vai colocar. E aí, em questão, se o mercado continuar subindo, ele vai colocando outras operações e vai trabalhando com trade stops. Ele vai pegando o stop, assim que aquela ordem fica positiva, ele vai movendo o stop para o lucro. Se o mercado voltar, vai te stopar, que ele trabalha nessa estratégia aqui,
que é de volatilidade, ele trabalha com stop loss bem curtinho, tá? Então não fique achando quando você tomar loss ali que o robô só tá perdendo. Não, porque ele é bem pequeno mesmo. Quando ele pegar também, quando ele acertar ali na veia, ele vai começar a abrir várias ordens só movendo o stop pro lucro, né, que é o trailing stop. E aí quando ele fecha aquelas operações ali, ele supra ali todas aquelas pequenas perdas que você teve, porque ele ganha bem pouquinho, 10 cents, 50 cents. E aí, como é muitas operações, quando ele fecha dependendo do lote que você vai estar utilizando aqui também, tá? Se atente a isso também, não coloca um lote muito alto, por mais que seja bem pouquinho. Da mesma forma também quando você toma um lote pode ser muito. Então, usa primeiro as configurações padrões e vê como que ele está sobressaindo. É importante também que se o spread estiver muito alto naquele cenário ali, ele não vai funcionar. Então, toda vez que você vê ali, se você quiser testar, quiser aumentar o spread aqui, eu quero com o spread de 15, você aumenta esse envio de ordem aqui também. Ele tem que estar com a concordância com o spread, baseado no spread, porque se quando ele detectou que o spread, vamos supor, está igual a 15 ou abaixo de 15, vamos supor que esteja 15 o spread, ele vai enviar aquela operação. Está volátil? Beleza. Ele vai enviar aquela operação, se tiver 10 aqui, ele não vai conseguir. Se o spread tiver de 15, você concorda comigo que naquele momento ali o spread está com 15. Então, da onde você está para o spread, tem 15 de distância, né? O preço e o spread, 15 de distância. Ele não vai conseguir encaixar aquela ordem ali de 10 pontos, porque ele está botando aquela ordem no meio do spread. Então, a corretora não vai permitir. Então, a ordem automaticamente não vai ser enviada. Ele precisa ter essa concordância aqui. Basicamente, é lógico que se você deixar que o spread estiver abaixo de 10, aí ele vai funcionar, ou tiver igual, vai funcionar, ele vai conseguir enviar a ordem. Porém, se estiver em 15 e aqui tiver 10, ele não vai funcionar. Então, eu te recomendo, se você aumentar aqui, coloca os dois para trabalhar juntos, beleza? Lembrando também, se você for botar o spread muito grande, não faz sentido trabalhar com essa estratégia de volatilidade. Quanto menor o spread nessa estratégia de volatilidade, melhor. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui com 10, e deixei aqui o spread de 15. Vamos colocar aqui, ó, só dar um OK. Vou tirar isso aqui, ó, que é quando ele tá também, lembrando que o backtest não funciona com o sentimento do mercado, tá? Porque o sentimento do mercado é somente em tempo real. Ele puxa dados reais e o MetaTrader não permite que faça o uso de backtest aqui em questão de uso real, né? Porque o backtest é só gráfico passado, ou seja, já foi, não tem como, beleza? Então vamos lá. Então vou deixar aqui 10 e vou colocar aqui também 10 aqui. E vamos botar para funcionar para ver, ó, só para você entender. Já fiz uns vídeos explicando sobre isso, mas ó, lembrando também que eu estava aqui com 15, né? Vou deixar aqui com 10 o spread. Vou deixar com 15 para você ver que ele não vai abrir, porque o spread está acima de 10, né? Ou seja, só se o spread no momento abaixar. Ó, tá vendo? Ele tá dizendo aqui no painel volatilidade, ou seja, estiver acima de 60, aqui ó, tá vendo? Tá ativo, ou seja, ele tá falando assim, ó, abre a operação, só que ele tem que obedecer os requisitos que é o do spread. Então se o spread tá em 15 aqui que eu botei, certo? Ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar porque o spread está acima. Então vamos colocar aqui que o spread seja atual, ou seja, ele vai pegar basicamente aqui o spread que está acontecendo naquele período, naquele cenário. Aí, quando bater o spread de 10, aí ele precisa funcionar. Tá vendo? Nesse momento ali, ó, tá ativo, porém ele não está funcionando, porque o spread está batendo o spread atual. Você vê que o spread ele fica oscilando, fica aumentando. Então vamos ver quando a gente conseguir pegar um spread abaixo de 10. Na FBS, no Shao, você não vai conseguir, pelo menos na conta standard ou na conta Ascent, você não vai conseguir um spread de 10. Pelo menos não nesse tipo de conta. Tá vendo? Porque o spread é alto, tá? É alto. Agora se você colocar aqui, ó, o spread de 10, e aí sim ele vai estar obedecendo, ó. Então eu estou buscando o spread de 10. Agora sim ele está abrindo a operação. Ó, ele está ativo, ele está abrindo a operação. Várias operaçãozinhas, tá vendo? Bem pequenas. E assim que o mercado começa a ficar volátil, ele começa a trabalhar. Não fique achando que se ele não abriu, ele tem que abrir. Não, ele só vai, essa estratégia ele só vai abrir conforme a volatilidade do mercado. Então o mercado está volátil, ó, ele vai sair fazendo a limpa.
tá? Muito bacana essa estratégia, uma estratégia muito massa, você vai conseguir fazer grana. Só ter paciência também. Você tá vendo aí? É só ter paciência. Então, Wellington, não tá abrindo, porque o mercado não tá volátil. Ele vai precisar de estar volátil e cumprir com esses requisitos. Do spread lá tá batendo certinho, conforme você colocou lá. Não adianta você botar um spread também de 30, de 20, que aí você não vai lucrar, porque o spread vai estar muito alto, você vai estar sendo estopado o tempo todo. Beleza? Então esse vídeo é bem breve, só para você entender a questão das funcionalidades aqui do robô V12, para você utilizar em volatilidade. Se você quiser utilizar no Shao, você consegue. Você viu aí que você bota o robô pro gráfico, você não precisa ficar se perguntando qual o time, porque ele já vai utilizar no time corretamente. Beleza? Show de bola, espero ter te ajudado com esse vídeo aí.